Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, com saúde. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso processo de conhecimento do Simples Nacional e vamos abordar hoje as questões relacionadas à sua metodologia de cálculo. Tá? Então, nós temos por objetivo aqui hoje abordar o processo de apuração do Simples Nacional, com base nas suas alíquotas, bases de cálculo, abordar a forma de aplicação dessas tabelas do Simples Nacional e, finalmente, o cálculo da alíquota efetiva, a metodologia do cálculo da alíquota efetiva do processo de apuração do Simples Nacional. Inicialmente, a gente tem que destacar que o contribuinte, no processo de apuração, ele tem que fazer uma separação das receitas. Primeiro, ele tem que separar as receitas decorrentes lá das atividades de exportação com as receitas de venda no mercado interno. Tá? Isto porque nas receitas de exportação há um limite extra de até 4 bilhões e 800. Desta forma, uma empresa ela pode, desde que exerça atividade de exportação de mercadorias ou serviços, chegar a uma receita bruta anual de até 9 milhões e 700, com 4 milhões e 800 para o mercado interno e outros 4 milhões e 800 para o mercado externo. Tá? Separando, então, aquilo que é decorrente de exportação daquilo que é comercializado ou serviços prestados no mercado interno, você vai separar de acordo com o tipo de receita. Essa receita de revenda de mercadoria, onde nós iremos aplicar lá o anexo 1 da Lei Complementar 123, as receitas de venda de mercadorias industrializadas pelo próprio contribuinte, onde nós vamos aplicar o anexo 2, a prestação de serviços, onde nós iremos aplicar o anexo 3, 4, 5, e também, se for o caso, as receitas sujeitas à substituição tributária. Feita, então, essa separação de cada uma dessas receitas, a gente pode iniciar o processo de apuração. O valor devido mensalmente por uma microempresa ou pela empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, ele vai ser determinado mediante a aplicação de tabelas, tabelas que nós chamamos de anexos, lá ou da Resolução 94 ou da própria Lei Complementar 123 de 2006. Então, por exemplo, você tem lá as empresas de comércio, ela vai estar enquadrada aqui do anexo 1. Algumas informações importantes sobre esses anexos, sobre essas tabelas. Na primeira parte, nós temos lá as faixas de receita bruta nos últimos 12 meses. Então, você tem 6 faixas com distribuição da receita bruta, uma alíquota que nós vamos denominar de uma alíquota nominal, ok? Para cada faixa de receita bruta, e uma parcela a deduzir a partir da segunda faixa de receita bruta, que vai ser utilizado no processo de apuração da alíquota efetiva. Então, o comércio, nós temos alíquotas nominais e um valor a deduzir, diferente das atividades de comercialização de produtos industrializados pelo próprio contribuinte, que aqui é o anexo 2 das atividades industriais. A gente precisa destacar que para essas atividades, a empresa deve, antes de verificar o seu enquadramento nesta atividade, nesse anexo, vai lá na TIP, na tabela de incidência do IPI, identifica que o seu produto fabricado se consta ou não naquela tabela. Se constar naquela tabela, aplica-se o anexo 2. Se não constar naquela tabela, como fato gerador do IPI, aplica-se o anexo 1. E outras duas situações também precisam ser destacadas aqui com vocês. A primeira vamos imaginar que o contribuinte vai lá na tabela e ele desenvolve esse produto aqui, o arroz quebrado, vamos aqui imaginar. Só na tabela, de acordo com a NCM desse produto, na TIP, na tabela de ele tem uma notação de não tributado aqui, esse NT. Esse NT significa que ele não é objeto de tributação pelo IPI. Não sendo objeto de tributação do IPI, não há fato gerador do IPI. Logo, a empresa optante pelo Simples, que desenvolve produtos com não tributação de IPI, ela não estará enquadrada no anexo 2. Ela vai tributar o seu produto apenas com base lá no anexo 1. Tá? E uma outra situação ainda que pode ocorrer com relação ao anexo 2 é uma atividade
prevista lá na TIP, tá? Só que não tem uma alíquota específica, ela tem lá uma alíquota zero. Ainda que a alíquota temporariamente, né, ou esteja ali como alíquota zero, vai ser enquadramento, né, dessa empresa como industrial ou como equiparada à indústria. Portanto, esse tipo de receita vai ser objeto de tributação com base no anexo 2. Então, vamos lá. A empresa alíquota zero lá na TIP, tá, daquele produto específico, anexo 2. A empresa com notação de não tributação lá na TIP, aplica o anexo 1. Os outros anexos, o anexo 3, o anexo 4 e o anexo 5, eles são para as atividades de serviço. Nós vamos conversar sobre isso em outro momento, né? Quanto que vai aplicar cada um desses anexos. Nosso objetivo aqui é aplicar a metodologia de cálculo, né? E para isso, a gente precisa, de alguma forma, estabelecer alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, né, que a gente vai aplicar com base, né, em cada um desses anexos, de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa. E o segundo é que nós vamos utilizar, para a determinação dessa alíquota, de acordo com cada valor que está aqui nessas tabelas, a receita bruta, veja bem, nos últimos 12 meses. Tudo bem. Então, para efeito, né, dessa aplicação, eu tenho que somar a receita bruta nos últimos 12 meses dessa empresa, anteriores ao processo de apuração. Então, por exemplo, se eu estou hoje apurando o Simples Nacional da competência março de 2020, eu vou levar em consideração os últimos 12 meses, ou seja, março de 2019 até fevereiro de 2020. São sempre os 12 meses anteriores ao da competência objeto de apuração. Agora, pode acontecer situações que a empresa não tenha 12 meses, né, de funcionamento de atividade na data da sua opção pelo Simples Nacional. Neste caso, a gente precisa estimar essa receita bruta. Vamos tentar explicar aqui com um exemplo prático. Imagine essa empresa aqui. É uma empresa comercial, portanto, anexo 1, iniciou seu funcionamento lá em janeiro de 2019 e apurou uma receita bruta no primeiro quadrimestre daquele ano de 100 mil em janeiro, 150 mil em fevereiro, 50 mil em março e 70 mil no mês de abril, ok? Então, ela começou em janeiro. Olha como é que ficaria esse cálculo aqui. Bom, eu não tenho uma receita bruta ainda de 12 meses. E como não tenho essa receita, a gente tem que utilizar uma estimativa de receita. E como que vai ser feita essa estimativa? No primeiro mês de funcionamento, nós iremos usar a receita do próprio mês multiplicada por 12. Ou seja, primeiro mês de funcionamento, a receita do próprio mês multiplicado por 12. Repare que é uma exceção, porque a regra são sempre as receitas dos meses anteriores para se calcular a receita bruta total. Bom, feito isso, a partir, então, do segundo até o 11º mês, nós vamos calcular essa estimativa por meio de uma média aritmética simples das últimas receitas dos meses anteriores multiplicado por 12. Então, vamos ver como é que ficaria a situação dessa empresa? Olha lá. Essa empresa, no caso, ela começou em janeiro. A receita dela em janeiro foi 100 mil. Então, primeiro mês de funcionamento, 100 mil multiplicado por 12. Receita bruta dela, 1.200.000. No mês de funcionamento, a receita bruta dela, né, vai levar em consideração as receitas anteriores. Então, veja bem, se eu estou apurando o mês de fevereiro, eu vou focar minha análise de receitas anteriores até o mês anterior, então o mês de janeiro. A média de um único mês é ele próprio, ou seja, 100 mil multiplicado por 12. A partir daí, eu já passo a ter mais de um mês. E vou fazendo esse mesmo procedimento, que nós vamos ver agora, até o 11º mês. Que procedimento é esse? Vamos lá. Média aritmética da receita bruta total, auferida dos meses anteriores ao do período de apuração, multiplicado por 12. Então, vamos ver? Ó, vou apurar fevereiro. Fevereiro foi o próprio mês de janeiro multiplicado por 12.
Vou apurar março. Ó, março eu tenho janeiro e fevereiro como os meses anteriores. Somei 100 mil de janeiro com 150 de fevereiro, dividi por 2. Portanto, calculei aqui a nossa média aritmética. Multipliquei por 12 e cheguei a 1,5 milhão. Receita bruta estimada no mês de março. No mês de abril, novamente, nós vamos fazer uma média aritmética, mas só que agora no intervalo de janeiro a março. 100 de janeiro, 150 de fevereiro e 50 mil reais em março. Dividi por 3, encontrei a média aritmética, multipliquei por 12 e encontrei a receita bruta estimada. Repare, com esse novo processo, né, de cálculo da nossa receita bruta, né, a gente vai estar sempre tendo uma variação, dependendo da receita em um mês ou no outro, nesse intervalo de tempo, isso vai ter alterado. Então, todo mês, antes de qualquer ato, eu preciso calcular a nossa receita bruta. Bom, se a empresa não tem ainda 12 meses, vamos fazer a estimativa, conforme nós vimos aqui agora. Se a empresa já tem mais de 12 meses de funcionamento, eu vou simplesmente somar as receitas que foram auferidas nesse intervalo aí de 12 meses. Lembrando, mais uma vez, que esse cálculo, né, de receita bruta estimada, ele vai ser feito a partir do primeiro mês até o 11º mês. Bom, calculando então a nossa receita bruta estimada, é a hora da gente calcular a receita, né, o valor a recolher. Mas antes disso, eu preciso calcular a alíquota efetiva. A nossa alíquota efetiva, ela vai ser calculada por uma fórmula. Esta que está aqui. E também, nós estamos falando em dois tipos de alíquota, né? Uma alíquota nominal, que é aquela que vai estar lá na tabela, de acordo com o anexo 1, 2, 3, 4 ou 5, e uma alíquota efetiva, que vai ser resultante desta fórmula que nós estamos apresentando aqui nesse momento. A receita bruta dos últimos 12 meses, multiplicado pela alíquota nominal, que nós vamos buscar lá naquela tabela, né, de cada um dos anexos, menos a parcela a deduzir, que também vai estar de cada faixa de receita bruta no anexo correspondente, tudo isto dividido pela receita bruta nos últimos 12 meses. Ó, feito isso, a gente tem aí o nosso valor, né, do cálculo aí da nossa alíquota efetiva. E essa alíquota efetiva que foi calculada, né, ela teve como parâmetros em cada um dos anexos, por faixa de receita bruta que nós apuramos, a alíquota e o seu valor a deduzir. Vamos ver nosso exemplo? Ó, a nossa empresa, ela teve receitas brutas ao longo dos estimadas em 12 meses, em janeiro, fevereiro e março, variando de 1.200.000 a 1,5 milhão. Bom, quando eu vou lá no anexo 1, eu vejo 1.200.000, ela está nessa faixa aqui, ó, de 720. A receita máxima que ela teve, que foi de 1,5 milhão, também está nessa quarta faixa. Então, lá na quarta faixa, nós temos uma alíquota nominal de 10,7% e um valor a deduzir de 22.500. Vamos aos cálculos, então. Ó, nessa faixa, nós temos uma receita bruta dos últimos 12 meses de 1.200.000 no mês de janeiro, multiplicado pela alíquota, né, nominal de 10,7%, menos a parcela a deduzir de 22.500, dividido pela própria receita bruta apurada, que foi de 1.200.000, vamos encontrar uma alíquota efetiva de 8,83%. Repare, as alíquotas nominais e os valores a deduzir serão os mesmos, porque a empresa encontra-se numa mesma faixa de receita bruta anteriores nos últimos 12 meses. Nós estamos aqui, nessa quarta faixa. Então, por conta disso, nós vamos repetir esses cálculos. Entretanto, aqui no mês de março, nós vamos ter uma variação da receita bruta, que passou a ser 1,5 milhão. 1,5 milhão de receita bruta, multiplicado pela alíquota nominal de 10,7%, menos o valor a dizer que foi de 22.500, dividido pela receita bruta de 1,5 milhão, chegamos a uma alíquota efetiva de 9,2%. Então, ó, a alíquota efetiva para o mês de janeiro, 8,83%, para o mês de fevereiro, 8,83%, em março, 9,2%, em abril, 8,83%. Calculado, então, a alíquota efetiva, né, é a hora de nós prosseguirmos com o cálculo do valor a pagar. Então, no valor a pagar, nós vamos considerar a receita do próprio mês. Reparem, para o cálculo da receita bruta acumulada nos 12 meses, são 12 meses anteriores à competência. Já aqui não. No valor a pagar, eu vou usar a receita do próprio mês.
Então, lá em janeiro, a minha base de cálculo vai sair com base, né, no valor da receita do próprio mês de janeiro, que foi R$100.000. R$100.000 multiplicado por 8,83%. Encontrei o valor a pagar, 8.830. Lá em março, da mesma forma, a receita de março foi 50 mil. A alíquota efetiva que nós encontramos foi de 9,2%. Então, 9,2% de 50 mil, vamos pagar, então, 4.600. Tá? E assim sucessivamente. Em cada um dos meses, nós vamos usar a nossa receita do mês e aplicar nessa receita do mês a alíquota efetiva. Então, vamos lá. Primeiro passo, separei as receitas de exportação no mercado interno. No mercado interno, separei por tipo de receita. Revenda de mercadoria, venda de mercadoria industrializada por aquela própria empresa, prestação de serviço, enquadrei cada tipo de receita no seu anexo correspondente. Anexo 1, comercialização. Anexo 2, industrialização e comercialização. Né? Anexo 3, 4 e 5, de acordo com cada tipo de atividade e prestação de serviços. Calculei a receita bruta. Uma empresa que estava iniciando o seu funcionamento, né, nesse próprio exercício da opção do Simples Nacional, nós tivemos que estimar a receita. Então, no primeiro mês, foi a receita do primeiro mês multiplicado por 12. No segundo, até o 11º, a média aritmética simples dos meses anteriores multiplicado por 12. Encontrei a receita bruta, fui lá na tabela de cada um dos anexos correspondentes, por faixa de receita bruta, e busquei as informações da alíquota nominal e do valor a deduzir. Calculamos a receita bruta. E, por fim, nós aplicamos essa receita bruta ao valor da receita de cada um dos meses que nós estamos apurando. Aí está apurado, está identificado, de certa forma, o valor de cada competência a recolher do Simples Nacional. Tudo bem até aí? Bom, a gente vai voltar daqui a pouco com outros vídeos, prosseguindo nesse processo de metodologia, que você vai ter situações diferentes que precisam ser trabalhadas ainda nessa hipótese. Tudo bem? Você entendeu? Você tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente, tá certo? Então, desde já, agradeço você pela sua paciência, né? E espero ver você daqui a pouquinho em outro vídeo, ou mais precisamente, né, assim que tudo permitir, em sala de aula. Tá certo, gente? Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Até a próxima, se Deus quiser.